Olá pessoal, vamos falar nesse vídeo sobre proporção. A definição é o seguinte: os números AB, CD, com B e D diferente de zero, formam nessa ordem uma proporção se e somente se a razão entre A e B for igual à razão entre CD. Ou seja, AB é igual a CD. Aqui nós temos algumas propriedades, né? Então vejamos a primeira, por exemplo, A sobre B igual a C sobre D, C e somente C, o produto dos extremos for igual ao produto dos meios. E aí mais outras duas propriedades aqui que poderão ser úteis na resolução de problemas. Vamos pegar exemplos aqui básicos para dar a ideia melhor do que é uma proporção. Então, por exemplo, o número 3 sobre 2, ele está na mesma proporção de 6 quartos, que está na mesma proporção de 9 sextos. E assim vai, formando uma constante K aqui. Se a gente fizer as divisões, a gente vê que é 1,5. Assim como 10 sobre 1 está na mesma proporção 20 sobre 2, 30 sobre 3, né, formando também uma outra constante aqui. Aqui eu vou chamar de K2, aqui de K1, só para diferenciar a proporção aí entre elas. Bem, falando em proporção, a gente tem também as grandezas proporcionais, que se dividem em duas: grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver como é que seria aqui um exemplo de cada. Então a gente tem uma tabela aqui que está relacionando distância e tempo. Distância em quilômetros, tempo em hora. Nessa primeira linha aqui, é laranja mais escuro, então que representa os quilômetros, a gente observa 10, 20, 30, 40. Os valores estão aumentando. A gente tem um aumento aqui, vou representar uma seta para cima, da distância. E o tempo aqui embaixo, 1, 2, 3 e 4, eles também está aumentando. Então, as duas grandezas, elas aumentam. Então, a gente tem aqui a grandeza da distância, né, dividido pela grandeza do tempo. Distância pelo tempo. A gente sabe que isso gera velocidade. Então, a gente teria aqui 10 sobre 1, 20 sobre 2, o 30 sobre 3, o 40 sobre 4, que é igual a 10. Né? A gente percebe aqui que a velocidade é de 10 km por hora. Então, a gente diz que distância e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Veja então que aqui aumentou a distância, aumentou também o tempo. Então, os dois aumentam ou os dois diminuem ao mesmo tempo. Dizemos que aí nós temos grandezas diretamente proporcionais. Agora, vejamos um exemplo para grandezas inversamente proporcionais. A gente tem aqui na primeira linha em azul km por hora, o que seria a grandeza da velocidade, e na linha de baixo, que seria a grandeza do tempo. A velocidade, a gente percebe aqui os valores 40, 80, 120. A velocidade está aumentando, a gente vai representar a seta para cima. E o tempo, 6, 3, 2, a gente percebe que ele está diminuindo. Então, a gente tem aqui uma relação de grandezas que são inversamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. A gente sabe que distância é igual a velocidade vezes tempo. Se a gente pegar os valores aí, a gente tem 40 vezes 6, que é a mesma coisa que 80 vezes 3, que é a mesma coisa que 120 vezes 2, que é a mesma coisa que 240 quilômetros, que é o valor da distância aqui. Esse 240 seria aquela constante, né, da proporção. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!